Olá, você ouvinte da RCI, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, site Sempre RCI, Facebook, YouTube. Estamos agora com mais um programa Entre Livros. Hoje a gente está com o autor convidado Luiz Bonassi, ele que é graduado em Psicologia, especialização em Psicoterapia Cognitiva e é mestrando em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e na Educação. O Luiz Bonassi escreveu essa obra Paradoxos. Você tem certeza sobre tudo o que pensa? Quem está nos acompanhando aqui pelo vídeo consegue ver a capa do livro. É um calhamaço com mais de 600 páginas, 648 páginas, então a gente tem muito assunto aí para conversar. Luiz, receba as nossas boas-vindas ao nosso programa. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre paradoxo, né? Vamos ver se a gente consegue tornar o tema útil aí, né? Aproveitável para nossos queridos estudantes da Conscienciologia, pesquisadores, né? E a gente também alcança um público, sabe, Luiz, que assiste pela rádio, né, no carro, em casa, nas universidades, tem universitários que nos acompanham. Então, primeiramente, para esse público, eu gostaria que você definisse assim, exatamente o que é paradoxo. Os paradoxos são as aparentes contradições, né, devido a uma limitação da mente, né, na análise dos fatos, da realidade, e mais aprofundadamente, ele contém aí verdades relativas que não estão sendo vistas, por isso que são aparentes contradições, né? E os paradoxos são temas ligados ao conhecimento, ao pensamento e principalmente ao mental, ao desenvolvimento e à evolução mental, né? Eles são elementos que mostram limitações do pensamento em vários fatos da vida, devido à nossa própria limitação de pensar, ou por interferência das emoções, às vezes são as deficiências que agem, os trafares, às vezes é a falta de visão sobre um assunto, sobre você mesmo. Isso envolve também outras vidas, em certos casos, né? E por aí vai. Então, o paradoxo, ele está em todas as áreas da vida e parecem contradições que, na verdade, ao serem melhor analisados, vão demonstrar uma consistência perante o processo evolutivo. Em síntese, mais ou menos, seria isso. E aí, quando você pergunta, então, você tem certeza sobre tudo que pensa, porque a pessoa, ela mesma pode não se atilar para o fato de estar havendo algum paradoxo, ela não consegue identificar, é por isso esse subtítulo, não é isso? Exato. Claro que há um título um pouco provocativo, né? Porque não tem como a gente ter certeza sobre tudo, por isso que existem várias vidas para a gente ir evoluindo, mas o que nessa vida eu consigo pensar e analisar no meu comportamento, na sociedade, na minha evolução, nos outros, nos fatos que me chegam, né? Eu acho que o importante é a gente conseguir refletir o nosso dia a dia, que é isso que está me chegando. E aí podem ter paradoxos acontecendo, que eu não estou enxergando, e os paradoxos ajudam também a gente a se acalmar, a entender, a melhorar o raciocínio, a ter mais maturidade nas situações. Então, às vezes, vale a pena. Será que eu não estou passando por um paradoxo, né? E será que isso não é um paradoxo, não é um limite do meu pensamento? O ser humano, de um modo geral, ele não gosta de não ter razão. A gente quer ter razão, a gente quer emitir pensamento. As pessoas, em geral, não gostam de aprofundar a reflexão.
Elas querem dar uma opinião. Elas não falam assim, eu não sei. Não, eu sei. Então, emite, aí entra no achismo, no apriorismo, no critiquismo. Então, às vezes vale a pena dizer assim, não, preciso pensar mais. A hipótese, né? Ciência é regrada por hipótese. A gente não gosta de pensar por hipótese, pesquisar para refutar ou confirmar a minha ideia. Então, o ser humano é impulsivo, e isso em parte até pelo próprio processo emocional, que é instintivo, é impulsivo, é extremista, e a mente fica a ver navios. Muitas vezes fica com o conhecimento limitado, né, Rose? Então, a ideia dos paradoxos, e aqui eu levanto 1000 exemplos, né? É justamente para a gente ver como é que está o nosso mental e as nossas certezas em várias áreas da vida. Isso exige calma, segurar o psicossoma, que quer dar opinião, que quer pensar, porque a partir do pensamento você sente e se comporta, não é assim o PNCN? Pensamento, sentimento e energia. Então, se eu seguro um pouco meu pensamento e evito emitir preconceitos, eu estou melhorando meu comportamento. Por ordem, estou também melhorando minha evolução, minhas atitudes, a compreensão das coisas. Então, estamos aqui entre um ser humano impulsivo e aquele que diz, não, a minha mente pode estar errada, eu posso estar funcionando de um modo limitado, né? O paradoxo vai expandir a mente em várias áreas. E você aplicou uma metodologia aqui para o seu trabalho, né? Você pode falar exatamente como que você organizou, qual foi a sua ideia de estrutura? Bom, primeiro uma parte de fundamentação, né? Uma revisão histórica também de alguns dados dos outros estudantes, dos outros pesquisadores, como Zenão Deleia, né? Que estudavam os paradoxos. Então, não é uma coisa nova, né? Paradoxo é algo antigo. Então, primeiro, dei uma revisada na história e depois fui coletar alguns fatos relativos a esses eventos paradoxais, no final, as conclusões, seguindo uma certa metodologia, né, de ter algumas hipóteses, ter alguns pensamentos, porque algumas pessoas perguntam, não, mas o paradoxo existe? Ele é criado? E como é que é? Então, tem uma série de hipóteses que foram lançadas e, no final, a gente vai tirando conclusões, são 1000 paradoxos, 150 conclusões em cima de cada uma dessas ideias. Então, o bacana da pesquisa é que a sua mente evolui, né? A metodologia ela serve para organizar tantas informações. Mas foi bem trabalhoso, foi um livro que demorou praticamente 12 anos, né? Então, como é o primeiro livro, a gente bate cabeça, escreve, reescreve, não sabe para onde vai, e organiza, deu bastante trabalho, mas de um modo geral, eu acho que o interessante desses conhecimentos que vocês também divulgam, né, é que a gente pode aplicá-los, né? Então, pode colocá-los em prática, né? Então, o paradoxo, ele mexe com você, mexe com o mundo, com as coisas, onde tem ideia, onde tem pensamento, o paradoxo pode estar contido ali, mostrando uma limitação, às vezes até na convivência com alguém, né? Você tem uma ideia daquela pessoa, que é preconceituosa, tal da primeira impressão, quase sempre está errado, vai conviver mais com a pessoa, descobre um ser humano maduro e bonito e belo em vários sentidos, né? Aí você está nessa vida, você não sabe a origem, aí você tem uma retrocognição, por exemplo, que te clareia um comportamento. Mas quem que eu sou? Esse de agora ou o antigo? Né? E por aí vai. Crise, separação, desemprego. Quer dizer, a vida humana, as dimensões, elas vão testando a nossa capacidade de pensar com equilíbrio, né? Com maturidade. Né? Então, em tudo tem paradoxo, mas eu não encontro esses paradoxos se eu não aprofundar a reflexão. Eu tenho que pensar mais sobre as minhas certezas, de preferência em todas elas, né? Analisá-las e colocar mais variáveis, né? Mais dados.
Agora, você é, né, um especialista em cosmograma, trabalhou muito tempo com isso, né, ajudando até o professor Valdo, e você baseou muito no cosmograma para a construção desse livro, não foi? Sim, eu recolhi bastante dados, bastante fatos cotidianos, né? De outros países, de outras culturas, de coisas assim que não são bem teorias, né? São fatos que podem fazer a gente pensar com mais, digamos, embasamento. Porque o fato, mesmo que você distorça ele um pouco, tá lá. 100 pessoas vão ler e vão ler o mesmo fato, né? Então, os fatos, eles foram um direcionamento para esse processo. Um deles, por exemplo, a gente tem uma visão das coisas. Então, o fato paradoxal, ele vai transformar um pouquinho isso. Então, teve um caso de um presídio na Bahia, se não me engano, que os presos fizeram uma campanha de arrecadação de alimento para a comunidade próxima que eles conviviam, né? Que eles, no caso, residiam, né? Então, aí você pensa, essas pessoas são más ou são boas? Então, o nosso pensamento, a mente, ela quer sempre tentar colocar, classificar as pessoas nisso ou naquilo, de forma dual. Não é fácil isso, né? É o mesmo exemplo que eu falei. Ah, essa pessoa é antipática, mas eu convivo com ela, percebo um ser humano que é bondoso, é assistencial, é disponível, apesar da carranca, né? Aí, então, esse fato do presídio é um. Então, quando você lê aquilo, a mente entra numa confusão. Então, inicialmente, o paradoxo coloca você numa confusão. Qual que é a ideia válida? Presos são maus ou são bons? E aí vai. Então, você tem que aprofundar aquelas classificações e aí você vai descobrir também os teus trafares. Será que eu sou rígido? Será que eu sou teimoso? Será que eu sou apressado? Será que eu quero emitir uma opinião fácil, sem analisar? Será que eu estou sendo preconceituoso? Então, o paradoxo, ele faz a gente pensar sobre isso. Eu não posso mais emitir pensamentos simples para o ser humano que é complexo, para os fatos que são sempre complexos. Animais são dito inferiores, mas hoje os animais são mais terapêuticos quase do que pessoas, né? De Faz bastante. afeto, de presença. Então, você briga com o cachorrinho, 10 segundos ele está te lambendo, ele perdoa na hora, né? Tem pessoas que ruminam mágoas 1000 anos. Então, assim, o paradoxo é isso, ele tira você do lugar, ele coloca novos dados naqueles conceitos que você tem sobre, né, sobre as coisas, sobre tudo, né? Então, o paradoxo está em tudo. Você tem uma ideia sobre algo, o paradoxo ele está em algum momento desses conceitos mudando sua visão através dos fatos. Por isso que esses exemplos eles ajudam a gente a visualizar os nossos limites em várias áreas, né? Num momento de crise, às vezes o estranho é a pessoa que mais te ajuda. Um estranho que aconteceu, se sincronicamente encontrou ele. E aí, cadê minha família? Cadê minha dupla? Cadê? Todo mundo vazou, né? Foi embora. Mas aquele estranho, aquele indivíduo, te ajudou. Um outro exemplo, que o pessoal que debate sobre racismo muitas vezes esquece. Então, outro fato lá do cosmograma. Quem que organizava a captura de escravos na África? Não eram os brancos, eram os negros. E muitas vezes, que era o capitão do mato, muitas vezes era um negro que foi escravo, conseguiu a liberdade e se tornou escravizador. Então, o quanto que essa ideia não insere dados no debate sobre o racismo, certo? Então, feminismo e machismo. Na época,
das campanhas da Revolução Feminista, estavam lá muitos homens. Na época do apartheid, lá da África do Sul, no meio daquele povo lutando pelo fim do racismo, estavam os brancos. Então, normalmente, as mídias, os livros, as ideias, sempre colocam uma parte da história para nós, não colocam as outras. O pesquisador global, geral, e isso eu aprendi com o Paradoxo, é que a gente tem que pensar sobre tudo, refletir sobre tudo, visitar os autores de referência, mas ter a tua experiência também, que é um dos princípios da Conscienciologia, né? Tem as suas experiências pessoais, e por aí vai. Então, o Paradoxo, ele nos ensina que um fato, um assunto, melhor, ele precisa ser olhado de várias formas. E o que nós fazemos? A gente lança um pensamento estanque, preconceituoso, errado. E se o pensamento é errado, meu comportamento sai errado também, né? Então, aí, são 1000 exemplos, sempre onde o Luiz, como pesquisador, se deparou com os seus limites. O paradoxo varia, sim, para o evoluciólogo, por exemplo, é a pessoa que menos é afetada por paradoxo, porque a mente dele já está bem grande. Visão de conjunto, né? Visão multidimensional. Então, chega um ponto, e isso é uma das conclusões que eu coloco, no início da evolução você tem mais paradoxo. Depois eles vão diluindo, você vai entendendo o conhecimento global e a verdade relativa de ponta em tudo. Não é uma tarefa fácil pensar em tudo, né, Rose? Muitas coisas a gente não entende, não tem nível de cognição e nem experiência para entender, né? Mas com a maturidade, eu penso que com a lucidez multidimensional, né, você entender os processos intra- e extrafísicos ao mesmo tempo, isso deve dar uma visão de conjunto que eu acho que realmente o caminho é cada vez estreitar mais, né? Assim, ter menos paradoxos, justamente porque a pessoa entende, né? O processo evolutivo, as relações interpessoais, grupais, eu acho que é por aí mesmo. Agora, Luiz, eu vou fazer o seguinte, então, vou chamar agora os nossos comerciais. Pessoal, só um minutinho, a gente volta a falar sobre paradoxos com o autor Luiz Gonçalves. Oh, desculpa, Luiz Bonassi. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Você tem certeza sobre tudo que pensa? É isso que hoje nós estamos aqui conversando com Luiz Bonassi sobre a obra dele, Paradoxos. Luiz, eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão histórica do paradoxo. Você tem aí um capítulo sobre isso, né? Eu gosto muito de história. O que a gente tem aí ao longo da história? Como que foi o desenvolvimento do paradoxo em termos assim de ciência, né? Ou pensamento universal em relação à história da humanidade? Nós temos os paradoxos, eles já surgem na ideia do Yang, né? do Tao Te Ching, né? Das contradições, das oposições. E então, em tese, é uma ideia que começa a ser aventada lá pelos orientais, né? Por Lao Tse, Confúcio, de certo ponto, que é... Então, você veja como é que o pessoal tinha uma mente grande já naquela época, né? Quer dizer que ver o correto e o errado já é difícil. Eles viam o correto no certo, são os males que vêm para bem e os bem que vêm para mal. Então, eles, quer dizer, já tinham uma análise bem global, né? O que é o Yang? As oposições, né? Quer dizer que cada pessoa tem coisas opostas em si. Como é que é isso? Então, eu acho que o que eles estavam pensando? A própria formação da consciência, a própria constituição da natureza ambígua da consciência ainda em evolução. Ao que a gente percebe, pelo processo da evolução, como eu falei, o paradoxo vai se dissipando. Mas como é que eles estavam vendo lá naquela época que você não poderia julgar uma pessoa
digamos assim, com defeito, mas que tinha qualidade, ou, sabe, as coisas opostas? Quer dizer, não confiar na percepção como o elemento único de julgar o conhecimento. Isso é debate da filosofia, né? Da metodologia científica. Então, eles já naquela ideia, Lao Tse, Confúcio, na parte dos gregos, o Zenão de Eleia, né? Também estudando alguns paradoxos, apesar de que ele foi também para um campo, aí ele criou alguns paradoxos, né? Artificialmente, através da matemática, né? Mas são alguns dos estudiosos que estavam lá começando a levantar a ideia de paradoxo. Então, uma pessoa que ela chega no paradoxo é porque ela já pensou sobre várias coisas antes. Então, exige uma reflexão, digamos assim, do básico do conhecimento, para depois você ir para aquelas coisas que contradizem o conhecimento. Então, tem os conceitos gerais e tem as coisas ambíguas, paradoxais, bifrontes, sutis, numa segunda etapa. Então, para ver o quanto que essas pessoas, na época, pensavam, né, Rose? Talvez tinham mais tempo, talvez não estavam tão assoberbados, né, com o trabalho que hoje a gente vive a gente está assoberbado com tanta coisa para fazer, o dia é pouco, né? Então, eu acho que no passado, a própria filosofia vem em decorrência disso, quer dizer, eu posso refletir sobre o mundo, pensar sobre tudo. A filosofia, mãe das ciências, né? É o conhecimento global. Então, já naquela época, a gente pode dizer, então, que o lançamento da ideia dos paradoxos é algo que tem pelo menos 2.500 anos, né? É bem antigo, né? É uma ideia muito antiga, né? Aqui no livro tem também coisas da Idade Média, por exemplo, um texto do Shakespeare, são as reflexões dele perante a vida. Tem também a filosofia do meio, né, do Zissou, que fala de como você encontrar o caminho do meio, o equilíbrio do pensamento em qualquer assunto que você está analisando. E depois a gente tem um vácuo aí de estudo de paradoxo, de 1500 até uns 1800, depois volta com os paradoxos matemáticos, paradoxos da física, e por aí vai. E aí, eu tentei enfocar os paradoxos mais evolutivos e existenciais. Essa aqui é o caminho. Agora, na construção desses paradoxos, você foi pelo cosmograma ou você incluiu coisas de autopesquisa? Por exemplo, nós podemos ter um paradoxo que é só nosso, que não está contemplado em lugar nenhum. Como é que é isso? Você entrou aqui na pesquisa também? Tem autopesquisa sua ou é a pesquisa mesmo lá do cosmograma? Sim, o paradoxo ele envolve você também. Às vezes, nas suas reflexões de autoconhecimento e de definição da sua própria personalidade. O que o paradoxo faz conosco? Por exemplo, quem que eu sou? Quem que é o Luiz? Quem que é a Rose? Então, às vezes, você acha que é uma pessoa, mas é outra. Isso é próprio desse trânsito de trafores e trafares que estão em mutação. Às vezes, o seu eu é um eu ideal, mas não é o eu real. Então, aí também é causa paradoxo. Então, tem o seu eu ideal e o eu real, tem o eu hoje e o eu ontem e anteontem, quer dizer, as outras vidas, né? Tem o eu que você consegue identificar, tem o eu cego. Tá vendo como é complexo? Então, no campo do autoconhecimento, não só relatos de alunos, de clientes mesmo, mas meu também, eu vi que isso acontece bastante. Então, eu vou dar um exemplo, né? A pessoa se achava pacifista, mas toda vez que ela entrava num campo de conflito, ela ficava alterada. Primeiro ela sofria, tremia, suava frio, daí ela conseguia se acalmar um pouquinho, mas depois ela brigava,
daí ela se arrependia, ficava triste. Então, tinha sempre um ciclo. Toda vez que ela entrava em conflito, ou numa situação que pudesse ser conflitiva, ela se alterava toda. Mas no eu dela, no desejo dela, ou na percepção dela, da autoimagem, ela se considerava uma pessoa pacífica. Então, aprofundando um pouco mais, o que a gente percebeu? Sim, a pessoa queria ser pacífica, mas ela tinha como se fosse uma alteração relacionada às outras vidas dela, em toda a situação de conflito no passado dela, era matar ou morrer, né? Então, aí a pessoa... Aí foi estudar, foi pesquisar, teve retrocognição de muito envolvimento com guerra, revolução. Então, para ela, qualquer coisa de conflito hoje alterava toda ela, mas não porque ela queria, é porque aquilo estava como trauma, mal resolvido lá no passado. Ela queria ser pacífica, mas não conseguia, né? Porque ser pacífico, o que é? Estar sempre tranquilo. Você não está nem na defensiva, nem no ataque, dissolve bem as coisas. Então, esse foi um dos exemplos que a gente viu. Quando a pessoa teve retrocognição, e como era um amigo, a gente acompanhou assim, a pessoa que está com a gente 20 anos. Então, a gente foi vendo e eu apliquei 1000 entrevistas, né, sobre paradoxo. Então, também ali captei alguns exemplos. Alguns exemplos são aqui histórias de colegas nossos que estão aqui, com o nome trocado, né? Mas para justificar, também estudar essa parte das outras vidas. Porque nós, como pessoas em evolução, às vezes a gente está numa zona de transição que você está indefinido. Você está ainda mudando. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a paz agora, mas, no entanto, tem um passado bélico. Olha que conflito. Aí dá um paradoxo. Isso é paradoxo autoevolutivo, né? Então, tem algumas coisas que, se não entrar a retrocognição, você não entende o paradoxo, você não dissolve o paradoxo. É uma das coisas que eu coloco no final do livro. Tem coisas que você, pela análise, descobre e outras não. Então, um outro caso, aconteceu comigo. Esse aconteceu comigo. Eu, organizado, o horário e tal, estava indo trabalhar, furei o pneu. Fui diminuindo a velocidade, o sinal estava aberto, parei. Parei embaixo do semáforo, passou um caminhão. Em alta velocidade. Cruzou o sinal vermelho e foi embora. Então, aí eu ri comigo mesmo. Eu falei, esse paradoxo foi para mim. E onde é que está o paradoxo aí? Eu fiquei com raiva do pneu furado, mas aquilo me salvou, né? Então, às vezes, você está com raiva de uma situação, aquilo é amparo. Noutras vezes, você achou que é o máximo, mas é um trafar seu que está atuando, sabe? Você está pagando pedágio, mas está triste com aquilo, achando que é injusto, você não lembra o que você já fez. Aí você fica com raiva das pessoas, do mundo, das coisas. Aquilo está acontecendo que precisa. Então, o paradoxo, ele não é fácil, porque você tem que tentar entender onde que ele está enraizado. Onde que ele está localizado, né? Vou dar mais um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estava querendo muito conhecer a Espanha e Portugal. A gente ia fazer uma viagem lá, pela Europa. Eu não estou muito afim de ir para a Itália, nem para a França, queria ver Portugal, Espanha, esses países aí. Porque eu queria também entender por que eu nasci aqui perto, né? Santa Catarina, aqui perto da Argentina e tal. Cheguei lá, adorei Portugal. Na Espanha, a gente só passou mal. Chegou na França, flores. Mil maravilha, sabe? Então, a expectativa era uma, a ideia da viagem era uma, mas aconteceu coisas bem diferentes em cada uma delas, né? Então, o que é o paradoxo? É uma ideia que muitas vezes é preconceituosa e os fatos te mostram que você
tem outras conexões, tem outras coisas para te ensinar, né? No campo dos sofrimentos, do tal do acerto evolutivo, né? Tem muito paradoxo. É um mal que vem para bem, mas você vê ele só mal. Em outros casos, você acha que aquilo que você tem é um bem enorme, mas é um mal. Você está enroscado, tá? Mas a sua mente não consegue chegar naquela conclusão, né? Mas estudando o cérebro, né, Rosa, a gente vê a própria evolução, a mente humana é muito recente. Ela praticamente se desenvolveu com o bipedismo, né, com esse Homo erectus, né, o Homo que fabrica artefatos. Então, o cérebro humano, ele é muito motor de sobrevivência fisiológico, outra parte emocional, o sistema límbico está no meio de tudo, do cérebro, e uma parte que é o neocórtex, que é a expressão mental, espiritual, dos atributos. Então, também, isso é uma conclusão que a pesquisa revelou, que ainda estamos numa etapa muito emocional. Claro que o professor Valdo já falava isso e tal, mas isso corroborou, né? Realmente, a mente humana não funciona direito. A gente pensa muito negativo, e isso é próprio lá da sobrevivência da espécie, né? Medo de escuro, medo de barata. Então, a gente é muito irracional ainda, é muito emocional, e isso afeta o conhecimento, afeta o nosso julgamento das coisas. Por que um juiz não pode julgar familiar, né? Por que o terapeuta não pode atender família? Justamente porque a gente não consegue ver as coisas que são afetivas ou que a gente tenha muita conexão ou tenha muita emoção. A mente não funciona com emoção. E muitas das nossas experiências evolutivas têm alta carga emocional. E aí eu não consigo ver os paradoxos. Então, hoje em dia, antes de eu ter uma reação instintiva, um pensamento fácil, eu pergunto, será que não é um paradoxo? Será que não é algo para eu aprender? Será que não é algo evolutivo? Como pode também ser algo ao contrário. Algo que eu acho que é bom, mas é ruim. Então, o paradoxo faz isso, faz a gente ter mais calma na hora de pensar. Agora, você falou aí várias vezes sobre a questão de vidas passadas e tal. A gente poderia dizer que é um tipo de paradoxo? Existe uma taxologia, uma classificação assim de tipos de paradoxos? Dá para dizer que tem paradoxo no campo animal, né? Por exemplo, a leoa que adota um antílope, que é a própria presa dela, né? Paradoxo, por exemplo, fisiológico, a pessoa que tem muita infecção na infância desenvolve mais imunidade na fase da adolescência. Esse é outro fato que já está bastante comprovado. Paradoxo evolutivo, como esse que eu falei. Paradoxo na botânica, a planta carnívora. Então, não é o animal que é herbívoro, a planta que é carnívora, né? Paradoxos do universo, por aí vai. Então, tem vários tipos, né? Várias classificações. Paradoxo no campo das relações, paradoxo na sexualidade, paradoxo, por aí vai. Então, eu não tenho esse levantamento, mas para cada área humana deve ter aí uma categoria de paradoxo, né? Você também traz questionamentos, né? Esses questionamentos foram para te direcionar na escolha. Qual foi o critério que você usou para poder selecionar exatamente essas 1000? Eu recolhi mais fatos do que isso, né? Foram 1000 e tantos, mas alguns não eram paradoxos, outros eram coisas ilusórias, construções artificiais, né? Como o paradoxo da flecha do Zenão, né? Que foi um dos caras que estudava.
Então, ele dizia que quando o arqueiro solta a flecha, ela nunca acerta o alvo, porque para ela chegar onde ela está, ela depende de ter chego na metade anterior, e aí ele vai voltando com a flecha e provando que ela não saiu, ou ela não... Então, é uma coisa mais ilusória, mais... Então, eu descartei tudo que era, assim, provável de ser uma coisa insustentável, ou não confiável, não científica, e segui com esses 1000 exemplos, né? Em várias áreas. E fiz uma análise de 150, que eram os que eu achava mais, assim, profundos, né? Que poderiam trazer algo de entendimento evolutivo. E aí eu fiz uma classificação. Só que isso deu bastante trabalho, até porque eu tinha que analisar se aquilo era paradoxo, o que não era, né? Descartar, organizar, colocar em ordem. Então, o livro foi para frente, para trás, mudou de lugar aí várias vezes, e é algo que eu aprendi agora para escrever. Primeiro, você faz o sumário, né? Então, escrever com o sumário pronto já é outra coisa. Você já sabe o que você precisa preencher, quais os itens que você vai refletir, escrever, pesquisar e elaborar, né? Mas no início deu muito trabalho, que eu tinha, eram dados de curso, que esse curso do Paradoxo da Evolução, eu dei ele por bastante tempo. Depois veio todos os dados e informações que fui coletando, né? E aí o livro começou a tomar forma, mas ele deu bastante trabalho, né? E foi também bastante heterocriticado, né? Isso foi Foi. um livro que passou por assim, análise, né? Aí, e avaliação de dezenas de pessoas, né? Isso também deve ter enriquecido bastante a obra, né, Luiz? Sim. Luiz, então a gente vai agora chamar de novo nossos amigos patrocinadores, pessoal, mais um minutinho, estaremos de volta aqui falando sobre paradoxos com o Luiz Bonato. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevista hoje Luiz Bonassi sobre a obra Paradoxos. Luiz, você traz aqui um conceito de conscienciodinâmica. O que é a conscienciodinâmica? Conscienciodinâmica, ela vem do termo psicodinâmica e sociodinâmica. Sociodinâmica, dinâmica das sociedades. Psicodinâmica, dinâmica do psiquismo. Conscienciodinâmica, dinâmica da consciência, como cada pessoa funciona. Isso tem uma conexão com a ideia de temperamento, que é a coligação, a relação, a combinação de traços ou de processos de pensamento, de atributos. A conscienciodinâmica é aquilo que, dentro de cada consciência, se ativa em determinado momento. Tem a ver também com o conceito de esquema, da psicologia cognitiva, mas é um pouco mais que isso. Ela envolve todas as coisas que são ativadas em determinado momento e que se tornam expressão, manifestação e comportamento. Tem uma conexão com o PCM, por exemplo. Então, a conscienciodinâmica de uma pessoa na liderança, a Rose é líder, né? A Rosemary é líder. Mas aí tem 10 líderes, cada um tem uma dinâmica. Isso é a conscienciodinâmica na liderança. No paradoxo também, tem uma ativação ali de reflexões, de ideias, de experiência, de memória. Eu consigo captar mais dados da minha memória, outros menos. Ativa emoção, ativa preconceito, achismo, medo, insegurança, baixa estima. Então, se eu tenho baixa estima, eu não admito meus erros, eu escondo o pensamento. Por insegurança, eu emito um pensamento. Isso é consciência dinâmica do paradoxo. Mas a consciência dinâmica tem em todos os assuntos que a consciência se
está implicada numa aula, se ativa uma consciência dinâmica, num debate, num conflito. A consciência dinâmica normal, básica, é defesa e ataque, né? Normalmente. Mas uma consciência dinâmica mais vasta, mais ética, ela vai mediar, vai ouvir, vai estar calma, vai procurar pontos em comum, consensos, vai ouvir o outro. Então, a consciência dinâmica é a ativação de uma série de elementos da consciência em determinado momento, assunto ou situação. Bateu um carro. Um desmaia, o outro fica com trauma de carro, de acidente, o outro salva todo mundo. Isso é consciência dinâmica. Então, a consciência dinâmica é a ativação da consciência em vários momentos. Pode ser eficaz, pode ser imatura e por aí vai. Aí tem vários tipos de consciência dinâmica conforme a pessoa e a situação, o assunto, né? Aqui eu coloquei mais em relação a essa dinâmica interna relacionada aos paradoxos. E você traz aqui as fases, como que o paradoxo, ela, dentro da mente, ela vai seguindo, ela tem uma certa trajetória, né? Qual que seriam essas fases, assim, em linhas gerais? As fases, elas variam, né, de pessoa para pessoa, mas elas têm uma certa, digamos, uma certa universalidade. Primeiro, parte da questão do conceito que você tem de cada coisa. Água, cada um tem um conceito. Animal, negro, branco, rico, pobre, quer dizer, o nosso dicionário cerebral, ele é cheio de informações, mas com ideias limitadas, completas, incompletas. O ser humano não evolui todas as ideias no mesmo patamar, com exceção do nosso querido evoluciólogo, ele já conseguiu, né? Então, a primeira fase, eu crio conceitos, estão lá no meu dicionário mental, dentro da minha memória, dentro do mental som. Eu vou vivendo com isso, eu vou conceituando, explicando o mundo com aquelas informações. Mas a minha amostra é pequena. Então, eu vivi numa cidade, me desenvolvi, não viajei muito, não pensei muito, não tive muitas experiências em vários temas. Então, a gente, em geral, é limitado. Então, essa é a segunda característica, a limitação das definições das coisas. Aí eu começo a vivenciar a vida complexa, isso quase sempre é na fase adulta, onde mais pressão existe sobre mim, e aí eu começo a me deparar com uma série de coisas que me fazem, por exemplo, sofrer, ou não entender, ou reagir de modo inadequado às coisas, porque eu estou usando aquelas informações que eu coloquei lá no passado, né? Então, tem a fase aí também de, como eu coloco, de confusão. Fico confuso com aquilo que eu estou percebendo, né? Aí tem ainda, eu vou analisar o que eu estou sentindo, analisar, me deparar com os meus preconceitos, visualizar um novo paradigma para ler aquilo que eu estou percebendo. Aí, no caso, o paradigma consciencial, ele é um dos fatores que ajudam muito a dissipar paradoxo, porque coloca a multidimensionalidade, a cosmovisão, então eu tenho mais dados, né? Então, o paradoxo é uma limitação, eu me deparo com essa limitação mental dos meus conceitos, as experiências se ampliam, mas eu aumento a minha confusão, eu tenho que analisar isso, buscar novos paradigmas, novos dados, até dissipar esse paradoxo, que é o neoconceito. Então, nesses 1000 paradoxos aqui, eu tenho que, pelo menos, reavaliar 1000 ideias, 1000 temas. Lá na minha cabeça, lá no meu dicionário cerebral, pelo menos em 1000 eventos, eu tenho uma nova informação para ampliar aquela ideia, que é o neoconceito, né? Então,
eu não sei o que é a África, né? Eu sei o que é a África pelo que eu li na escola, o que me contaram, as matérias que me fornece a mídia, a televisão. Não pesquisei muito, crio uma ideia da África. Viajo para a África e a minha visão muda totalmente, quase que totalmente. Aí eu percebo o quê? Que eu tinha preconceito na maior parte daquelas informações, né? Isso acontece também hoje em dia com a tal do primeiro, segundo, terceiro mundo, que é embasado no financeiro. Você vai num país de terceiro mundo e é super bem tratado, por exemplo, tem alegria, tem espírito comunitário, tem respeito, tem educação. Você vai no primeiro mundo, você é assaltado? Pode acontecer. Então, a questão da experiência pessoal, ela está implicada diretamente no desenvolvimento mental. Não dá para a gente confiar num site, numa página de jornal, num filme, ou numa ideia, ou numa matéria. Eu preciso experimentar, né? Ler, refletir, observar, experimentar. Eu vou com esse processo ampliando o meu conhecimento. Então, o paradoxo, ele gera muitos insights, sabe, Rose? Novas ideias. Essas novas ideias vão lá para o teu mental soma, em alguma área cerebral, onde já existe um conhecimento lá dentro, né? Já existe um conhecimento prévio, mas eu tenho que ampliar aquela base de dados. O paradoxo, ele vai fazendo isso, né? Então, eu não quero separar, não quero, sofro, choro, esperneio, luto contra aquilo, mas meu parceiro quer separar. Aí a minha emoção fala assim, eu gosto tanto dele. O mental fala, não, mas não dá mais. Conflito, né? Aí separa, cada um segue o seu caminho, tudo melhora. Naquela insegurança inicial, você não queria separar. Mas depois você percebe que foi a melhor coisa. Como também é o contrário. Quero separar, não quero viver com você. Separa, tem saudade. Quero voltar, né? Então, onde que está a verdade relativa dos eventos, das coisas, né? Então, tudo exige mais reflexão, a mente funcionar de forma mais ampla e para cada coisa ter mais dados. Acho que a ideia, o que o paradoxo nos mostra corrobora a ideia da cosmovisão. O quanto mais você tiver, por exemplo, eu agora estou com dois filhos, o Kenzo e o Cairo. Eu quero saber quem são, sabe? Eu estou curioso, quem é? Como é que é? Por que ele é assim? Né? Por que ele gosta de tal coisa? Então, é você tentar entender o que está acontecendo ao seu redor. Ter mais informações, ter mais dados, para que a gente tenha uma compreensão melhor das coisas. O paradoxo, ele só vai dizer assim para você. O paradoxo diz o que para nós? Você não sabe tudo. Né? Ele fica apontando para você não sabe tudo. Por isso, o subtítulo, você tem certeza sobre tudo que pensa. Eu acho que essa frase perde o sentido somente na evoluciologia. Até lá, tem que pensar sobre tudo, tem que refletir mais. Agora, pelo que você estudou, existe algum tipo de comportamento ou tipo de perfil de personalidade que tenha mais determinado tipo de paradoxo, ou isso é indiferente, é muito individual? Olha, o paradoxo é uma etapa do desenvolvimento mental. Então, dá para dizer com segurança, com tranquilidade, que pessoas que pensam pouco se deparam menos com paradoxo e fazem o mental soma evoluir mais devagar. Né? O paradoxo ele é um evento que faz parte de pessoas que pensam mais. Um pensamento que não termina em paradoxo ainda não chegou ao fim. Luiz Fernando Veríssimo. Prefiro ser um homem de paradoxo do que um homem de preconceitos. Jean-Jacques Rousseau.
Um direito levado longe demais se torna injustiça. Voltaire. O paradoxo é a revelação máxima de um outro aspecto da verdade que, por tácito acordo, os homens decidiram desprezar. Pitigrilli. Então, toda pessoa que pensa mais, e aí a gente vê a importância da contribuição da tradição filosófica, né? São pessoas que pensam mais, analisam mais a verdade, o conhecimento, os próprios preconceitos. Esses são os indivíduos que vão coletar mais paradoxos e vão ter essa oportunidade de ampliar o conhecimento em direção à verdade relativa. Agora, pensa que, bom, Rosa, a gente ficar só com verdade de ponta. O comportamento e a expressão da consciência vai também ser de ponta. Mas quando que a gente atinge isso? Né? Porque, em tese, para você conseguir isso, tem que analisar todos os seus comportamentos, todos os eventos e todos os pensamentos. Numa vida só não dá. Mas a gente vai tentar analisar aquilo que acontece comigo, ou aquilo que acontece ao meu redor, para que aí eu já aproveite a oportunidade para evoluir. Então, a gente parte desse ponto, né? Agora, você fez a análise de 150, né? Você pode, assim, pegar um exemplo e falar para a gente como que foi essa análise, em que sentido que foi essa análise? Foram aqueles paradoxos que tinham mais conteúdo, né? Que tinham mais dados evolutivos. Eu procurei trabalhar mais com paradoxos que poderiam ser mais úteis para mim, para os meus alunos e para os pesquisadores, para as pessoas em geral. Então, tentei estudar esses que tinham mais conexão com a evolução, né? Um deles é o paradoxo 80, da lucidez melancolizadora. Então, normalmente, as pessoas não pensam. A pessoa que não pensa não sofre muito. Então, conforme as pessoas pensam, e muitos filósofos passavam por isso, começava a pensar, começava a entrar em... ficar triste, ficar melancólico, ficar depressivo. Teve casos na história, o próprio Nietzsche, né, e outros pesquisadores, o cara suicidou, ficou louco, ficou perturbado. Então, puxa, não pensar pode ser melhor? Então, para algumas pessoas, não pensar, talvez, e isso acontece, tem gente que não quer pensar porque é pior. Eu fico vendo, por exemplo, um senhor, um idoso, se ele começar a pensar em tudo de errado que ele fez, ele vai viver uma angústia sem fim, mas é uma oportunidade dele resolver também a existência dele. Mas muitos fogem de pensar e de lembrar do que fizeram para não entrar em arrependimento. O arrependimento é uma etapa importante do sentimento, de mudar, mas muitos resistem a pensar. Muitos que passam a pensar ficam melancólicos, tristes, depressivos, começam a ver o mundo muito em preto e branco, muito cinza. Mas se você continuar pensando, você vai para uma outra etapa, que é a maturidade da lucidez. Então, a lucidez melancolizadora foi observando algumas pessoas que começaram a pensar e estudar mais. Que começaram a perceber, saíram do mundinho delas, começaram a ver tantos problemas no mundo e que ficaram tristes. Então, é um dos paradoxos, mas é uma etapa também do processo reflexivo, né? Então, o que me chamou a atenção, puxa, quando a pessoa não pensava, não fazia faculdade, não era formada, parece que ela era mais feliz. Agora ela tem conhecimento, tem formação, tem diploma, evoluiu, cresceu, mas em vários aspectos, né? Mas agora está triste, está melancólica, está com melinho, tá. Então você vai ver a pessoa tá com mais crítica na cabeça, está com mais sociopatologias, psicopatologias, mais problemas.
ela passa por uma etapa paradoxal, que é o paradoxo da reflexão. Quem pensa mais, capta mais coisas erradas também. Só que aí tu tem que ir para a terceira etapa, que é o quê? Ver as coisas positivas que já aconteceram, que existem. Então, a lucidez melancolizadora é uma etapa também do processo reflexivo, de quem não pensava muito e passa a pensar sobre o mundo e sobre si mesmo. Agora, você tem alguma técnica, assim, para a pessoa aplicar para ela, identificar os momentos em que ela está vivendo algum paradoxo? A técnica é o seguinte: será que isso que está acontecendo não é justamente o contrário do que eu estou pensando? E aí, normalmente, é claro que tem aquelas coisas brandas, né? Planta carnívora, que bonitinha, planta que eu não sabia que a planta podia comer um animal, eu achava que era o contrário, bonitinho, está fora de você. Ornitorrinco, é pato, é peixe, é o quê? É ave, põe ovo. O problema dos paradoxos, que eu acho os mais difíceis, são os evolutivos, que envolvem outras vidas, que você está pagando pedágio e vai sofrer. Que às vezes eu não estou cavando a vitimização. Às vezes eu estou pagando pedágio, eu tenho que aguentar aquilo, não tem outra saída. Não tem, ninguém vem me salvar e amenizar aquilo, eu estou pagando por erros. Então, acho que o mais difícil é você analisar essas etapas, verificar e se perguntar, esse sofrimento, será que não é um acerto de dívida? Não é um pagamento de pedágio? Porque também tem gente que tem que cuidar, porque sempre ela acha que está pagando pedágio. Pagar pedágio é uma etapa da vida, não é sempre. Às vezes é a infância, às vezes é a adolescência, às vezes é a fase adulta, às vezes é a fase geronte. Mas são os momentos cruciais, difíceis, às vezes é um acidente, às vezes é um encontro com alguém, às vezes é uma... Nossa, nunca... Eu sou muito perseguido, não sei por quê, eu sou uma pessoa boa, ajudo todo mundo, sou perseguido. Olha, pode ser outra vida, sabe? Então, eu acho que o que eu poderia sugerir aos nossos pesquisadores, pessoas que estão querendo evoluir, no momento muito difícil da tua vida, está sofrendo muito, está achando que aquilo é injustiça, que o amparador te esqueceu, né? Talvez seja acerto evolutivo, pagamento de pedágio, karma, ação e reação. Aproveita para... Mas tem que passar. Paradoxo evolutivo tem início, meio e fim. Não pode ser a vida inteira, né? Muito bem, então fica aí a reflexão, né, e a técnica para vocês aplicarem. Eu já falei para você, Luiz, mas eu falo publicamente, para mim, essa obra é uma das melhores já publicadas até hoje. Depois do professor Valdo, você e o Schneider, para mim, foram, assim, são os pesquisadores de mais alto nível, sabe, em termos de complexidade e de qualidade da obra de vocês. Eu realmente admiro muito a sua capacidade e o conteúdo da sua obra. Então, fica aí meu reconhecimento a você, público. Luiz, agradeço imensamente aí a sua participação, agradeço a você que esteve aí nos acompanhando e, como sempre, espero por vocês no próximo sábado, sempre às 9 horas, aqui na RCI. Então, obrigado. Parabéns pelo trabalho, hein? Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.